Bom dia. Bom dia, meus queridos internautas do TikTok. Olha, eu aqui faz tempo que eu não faço live, né? Faz tempo. E hoje eu tirei essa horinha para estar aqui fazendo essa live com vocês. Certo, queridos? Coisa boa é estar na presença de Deus, não é verdade? Coisa boa é a gente estar falando das grandezas de Deus. Isso é maravilhoso, é salutar para a nossa vida espiritual e também material. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, bom dia, né? Já já nós vamos ter a oração do meio-dia. Já já nós vamos estar falando. Entrou alguém aí. Bom dia, tudo bem? Então é maravilhoso a gente estar juntos, falando das grandezas do Eterno. Isso é muito bom, não é verdade? E hoje eu tirei para a gente estar falando sobre batalha espiritual, né? A gente está conversando sobre batalha espiritual. E eu tirei essa horinha para a gente estar conversando sobre batalha espiritual, né? Os dias não estão sendo fáceis. A gente não sabe o que é que vem pela frente, são muitos rumores, muitas notícias não agradáveis, mas a gente tem que estar com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, como está escrito lá no livro de Hebreus. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Não é como está lá no livro de Hebreus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque a gente tem recebido notícias, não são notícias boas, né? Muita violência, muitas famílias sendo atingidas pela força do maligno, e nós devemos estar com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Limaria, eu sou uma simples missionária daqui da cidade do Paulista, Pernambuco, Grande Recife, Pernambuco, Brasil.
né? E agora que eu estou mexendo no TikTok, eu não sou muito boa em redes sociais, mas eu estou aqui nessa rede social, eu gosto muito, porque tem um fluxo de pessoas que entra e sai. Depois eu pego essa live lá que fica guardada e jogo ela lá no meu canal do YouTube, né? O meu canal do YouTube é Caminho da Fé Missionária Eli Maria. Você pode entrar lá, se inscrever, participar, comentar, tá lá os vídeos, muitos vídeos, e também deixar o seu like e compartilhar. Vamos ver quem é o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Hebreus 12, 1, 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todos os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui no primeiro versículo a gente vê o Senhor dando um alerta para a gente deixar todos os embaraços, todo o pecado que de perto nos rodeia, bem de perto, e para a gente correr a carreira. Que carreira é essa? Proposta, correr com paciência a carreira da salvação. Esse mundo já está no fim, não temos mais nada aqui. Esse mundo não tem mais o que oferecer para nós. O mundo é uma mera matrix, é uma ilusão. Quando você começa a entender o que os relatos bíblicos, aí você vai entender que tudo isso é mera ilusão que nós temos aqui no mundo, ilusão passageira, tudo passageiro aqui. E aí você vai entender o que realmente é seguir a Jesus, estar na presença dele, né? E ter Jesus como autor e consumador da nossa fé. Isso é que é importante, ter Jesus como autor e consumador da nossa fé. O resto tudo vai passar. Nós estamos vendo fatos, notícias bem alarmantes, pessoas, famílias sendo destroçadas, famílias sendo atingida pelo mal, e nós não podemos nos deter com essas notícias. Devemos estar firmes no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso que eu venho aqui chamando todos para a gente estarmos juntos, falando da grandeza de Deus, falando do poder de Deus. Amém? Isso é importante. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Eu quero ainda continuar aqui, deixa eu ajeitar aqui minhas coisas.
Então, no versículo 1, ele diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, todos nós que seguimos a Cristo, que estamos crendo que o Senhor Jesus está nos conduzindo, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunho, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, que nos está proposta, a carreira para a salvação. É como eu estava falando aqui, está tudo se cumprindo na palavra de Deus. Não temos para onde correr a não ser para os braços do Senhor Jesus. Os homens estão construindo bunkers, outros estão fazendo grandes estocagens de alimentos, outros estão com terrores, mas nada disso vai salvar ninguém. Outros estão fazendo projetos para irem para outros planetas, para ver se salva, mas nada disso vai adiantar. Só o que adianta é a gente estar diante de Deus, ter o Senhor Jesus como Salvador da nossa alma, né, da nossa vida, e entregando nossa vida todos os dias para o Senhor. E ainda no versículo 2 diz: olhando para Jesus, quer dizer que é o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus. Autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e apresentou-se à destra do trono de Deus. Então Jesus, ele deu o exemplo, ele suportou a cruz, ele suportou todas as afrontas, ele suportou tudo o que o inimigo, ele afrontou ele ali, ele naquela cruz, sendo esbofeteado, sendo judiado, prepararam uma coroa de espinho para ele, né? Prepararam a cruz para ele levar e ser crucificado, mas ele suportou todas as afrontas. Ele suportou, crendo que um dia ele estaria diante à destra do trono de Deus, e ele conseguiu. E ele conseguiu vencer ali. Venceu a morte, venceu o pecado, venceu a maldade humana, e ele nos deixou esse legado para que a gente venha e creia nele, e assim a gente receba ele como Senhor e Salvador da nossa vida. O nosso assunto é esse, que a gente tenha o Senhor Jesus como autor e consumador da nossa fé, porque nós estamos travando uma grande batalha espiritual aqui na terra. Nós estamos travando uma grande batalha. E o que é batalha espiritual, missionário? A batalha espiritual é um tema central na nossa vida. Assim que nós nascemos, nós entramos numa batalha espiritual sem saber, também sem precedência, mas muitas vezes mal compreendida. Trata-se de uma batalha invisível
que ocorre no reino espiritual, envolvendo forças do bem e do mal. Essa luta não é física, mas sim uma confrontação entre o poder de Deus e as forças espirituais que se opõem a ele. Para entender melhor esse conceito, é essencial explorar o significado à luz da palavra de Deus e da teologia cristã. Eu estou olhando aqui o meu esboço, né? Então, a batalha espiritual, ela é real, ela existe, nós estamos dentro dessa batalha, né? E é uma guerra, né? Não parte do nosso Deus, mas parte do nosso inimigo, das nossas almas. Ela parte para que a gente venha perder a nossa salvação. Ele luta de dia e de noite, meus queridos, para que a gente desista, né? Quantas pessoas têm desistido? Você conhece aí muitas pessoas que têm desistido dessa batalha, que dá até cabo à sua vida, por não conseguir vencer os desafios da batalha. A definição e contexto bíblico relata exatamente isso. A batalha espiritual é descrita na Bíblia como um conflito que vai além do mundo físico. Em Efésios 6:12, depois, ou se você tiver uma Bíblia aí perto, abra. O apóstolo Paulo explica: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então, a nossa luta, já pelo parâmetro bíblico, não é contra seres humanos, que é carne e sangue, mas é contra os poderes e autoridades do mal, né? E as forças do mal que estão nas regiões celestiais. Esse versículo deixa claro que a batalha espiritual é real e envolve forças invisíveis que buscam influenciar o mundo material e a vida dos seres humanos. Essa batalha, ela é uma batalha épica, vem já desde os Gênesis, quando a primeira pessoa, eu estou falando no parâmetro humano, não estou falando da batalha que teve no céu, mas no parâmetro humano, a primeira pessoa que enfrentou essa batalha foi Eva e Adão, né? Adão e Eva, quando ali o próprio inimigo, Lúcifer, se transformou ou entrou naquela serpente e começou a colocar dúvidas, a questionar as ordens de Deus, a questionar o poder de Deus. Então ali a gente já pôde ver que começou ali a batalha espiritual, né? Esse conceito não se limita ao Novo Testamento. No Antigo Testamento vemos exemplos de batalha espiritual, com a luta de Daniel contra as forças demoníacas, né? Daniel 10, versículo 12 e 13. E a vitória de Elias sobre o profeta Baal. E os profetas de Baal, 1 Rei 18, 20. Ao 20 e ao 40. Essas histórias mostram que a batalha espiritual sempre fez parte da narrativa bíblica, destacando a importância de estar preparado para enfrentar essas batalhas. Deus, algumas pessoas falam muitas besteiras, né, contra Deus.
Mas Deus, ele não deixou ninguém enganado. Até o próprio Adão, e certamente Adão passou para Eva, né? E ele não nos deixou ninguém enganado. Você pode ver aqui, que eu quero ler em Gênesis. Vamos abrir aqui Gênesis 3. O epígrafo do capítulo 3 de Gênesis já diz assim: a tentação de Eva e a queda do homem. Então, quem tentou? O próprio inimigo. Então, o que é que está aqui nesse contexto? Uma batalha espiritual, né? Então, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim. Então aqui o inimigo já lançou a seta inflamada da dúvida. Então ele não deixou Lúcifer, não deixou nenhum outro principado da escala da hierarquia, ele fazer esse trabalho. Ele mesmo disse: eu vou fazer esse trabalho. Ele mesmo falou. E ele ali botou dúvida à mulher e disse: não comerás. É assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. Deus não disse isso. O Senhor disse ao contrário: comerás de todas as árvores do jardim, menos dessa. Então ele já vai ali batalhando. E no 2 a mulher disse, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, ela disse. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nela tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente morrereis, não morrerás. Então ele já lançou outra dúvida, dizendo que Deus era mentiroso. Quando a mulher disse: só menos a que está no meio do jardim, se a gente comer a gente vai morrer. Mas o diabo, ele lançou outra dúvida: não morrerás. Mentiu, não morrerás, certamente não morrerás. Então ele falou que Deus era mentiroso. E não é assim, meus queridos irmãos, que Satanás faz. Diz como está na humanidade, não é assim? É besteira, isso aí é bobagem, isso é bobeira. Viva a sua vida tranquila, no final você vai para o céu. Mas não é assim, não é assim. E aqui, essa leitura que eu fiz dá vazão o que a gente leu aqui em Hebreus 12, 1 e 2, principalmente 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, essa nuvem de testemunha também são o diabo e seus anjos. E aí ele disse: deixando todo o embaraço. Quer dizer que Eva se embaraçou. Aí o Senhor, o Espírito Santo, através desta palavra, ele está dizendo: deixe todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. O pecado estava rodeando Eva, bem de perto.
E, infelizmente, a situação dela foi que ela travou um diálogo, uma conversa com Lúcifer, com Satanás. Nós não podemos brincar com o diabo, porque ele não brinca de ser diabo, ele é diabo, certo? Aí, no quarto, então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Então aqui a serpente, ela induziu a mulher, dizendo à mulher que Deus era mentiroso, que ela não ia morrer. Nós vimos a primeira batalha espiritual. Depois nós vimos aqui, vamos ver em Daniel, já é no final do Velho Testamento, Daniel 10. Abra a sua Bíblia no livro de Daniel 10, versículo 12 e 13. Daniel 10, versículo 12 e 13. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o Deus, teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia e pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis, da Pérsia. Você veja que esse versículo aqui dá muita orientação do que aconteceu naquela batalha espiritual ali entre Gabriel, Miguel e o príncipe da Pérsia, certo? O príncipe da Pérsia. Mas no final do capítulo 13, ele fala no plural, quando ele diz, mas o príncipe do reino da Pérsia, um príncipe, pôs defronte de mim 21 dias. Defronte de quem? De Gabriel, que ia levar a resposta, a bênção de Deus para Daniel. Daniel propôs no seu coração a jejuar e a buscar ao Senhor 21 dias. 21 dias. Olha a importância do jejum e da oração, da leitura da palavra, da busca a Deus. Esse tipo de busca a Deus levanta as esferas espiritual, e todo o reino infernal, ele se abala sim, porque atinge a parte espiritual, a esfera espiritual. Aí ele diz, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes aqui da outra deixa, Miguel foi o primeiro dos príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia, no plural. Então não tinha só um rei, era os reis. Então a batalha aqui foi travada. Como foi essa batalha espiritual missionária? Essa batalha espiritual foi de espadas flamejantes,
espadas que saía fogo de Deus, espadas que ali estava traçada, porque ali o mal sabia que Deus ia revelar algo extraordinário a Daniel. E depois, nos outros capítulos do livro de Daniel, posteriormente, você vai ver o que Deus revelou a Daniel. Então, a batalha espiritual, ela é real, ela é real. Também Elias, ali, com a batalha espiritual contra os falsos profetas de Baal, que a batalha foi tão forte, foi uma batalha épica, que ela se materializou quando Elias, que está em 1 Rei, terminou matando os profetas de Baal ao fio da espada. Primeiro livro de Reis, estamos falando sobre batalha espiritual. 18. Capítulo 18, versos 20 ao 40. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então já começou aqui a batalha espiritual do profeta Elias, que era um grande homem de Deus. Não houve na terra como este homem, tirando Jesus, né? Jesus foi o principal. Elias e os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Então todos correram, porque a batalha estava renhida. Só quem fica e enfrenta a batalha espiritual para ter vitória são os que estão preparados e buscando a Deus com jejum e oração e uma confiança total com Deus. Então Elias perguntou, né? Perguntou se só era ele que estava ali para batalhar, no versículo 23. Desce-nos, pois, 2 bezerros. Eles escolheram para si um dos bezerros e o dividiram em pedaços e ponha sobre a lenha, porém não lhe meta fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe metas fogo. Então invocai o nome do vosso Deus com letra minúscula, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é bom esta palavra. Então Elias pediu ali 2 bezerros e partiu e fez 2 altares ali, certo? E a batalha já estava declaradíssima. E Elias disse: a quem a gente invocar e responder com fogo, esse é Deus. E no 24, então no 25, e disse Elias
aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai-vos primeiro, porque sois muito, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metei fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: a Baal, responde-nos. Porém havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que ele tinha feito. E sucedeu que no meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamem em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará? Então aqui Elias, ele começou ao meio-dia, aqueles profetas de Baal, ali invocando aquele falso Deus, e Elias começou a invocar o nome, começou a zombar: cadê o Deus de vocês? Não foi para uma viagem? Quem sabe está dormindo? Então comece a chamar ao Deus de vocês, e nada de uma voz ser ouvida. No versos 29, 28, e eles clamavam em grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme os seus costumes, até derramar sangue sobre si. Então eles ficaram muito ansiosos, muito desesperados, que pulavam, que gritavam, chamando Baal, e nada. Começaram a se retalhar, começaram a tirar sangue de si, e nada, e a batalha estava ali, travada. E no 29, sucedeu que passando do meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjar se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Depois deles começarem a se retalhar, a se desesperar, eles começaram a profetizar, e nada acontecia. E aí no 30, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a Elias e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Então, antes de Elias invocar o nome do Senhor, veja que ele reparou o altar que estava quebrado. O altar estava quebrado, e Elias começou a reparar esse altar. E aí no 31, e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Então Elias colocou 12 pedras neste altar e começou a organizar o altar, simbolizando os 12 filhos de Jacó. No 32, e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então, depois que ele consertou o altar, ele fez um rego ao redor do altar, certo? E com aquela, ele fez um rego. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha e disse: enchei-vos
água 4 cântaros, e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez, dizendo ainda: fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. Então Elias pediu que enchesse 4 cântaros de água e derramasse sobre o altar, mas pediu que enchesse novamente, foram 3 vezes, para derramar sobre o altar até pingar, certo? No 35, eu estou no capítulo, 1 Rei, capítulo 18, 35. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu. Sucedeu o 38, agora vamos ver o poder de Deus, no 38. Sucedeu, pois, no 36, sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjar, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus, de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Então Elias, ele quando entrou na batalha espiritual, que é real, como eu falei, ele declarou: Senhor Deus de Israel, Senhor Deus de Abraão e de Isaque, Senhor Deus, eu fiz conforme tudo o que o Senhor mandou fazer. E no versículo 37, ele ainda fala na sua oração: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que o Senhor és Deus e que tu fizeste tomar o seu coração, tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Você pode observar aqui nessa história da batalha espiritual que Elias não foi enfrentar esta batalha espiritual de qualquer jeito. Não, ele não foi. Ele simplesmente, mas tremendamente, consertou o seu altar, organizou o seu altar que estava rachado, colocou 12 pedras, simbolizando os filhos de Jacó, de Isaque, de Jacó, e ele começou a colocar a lenha, colocou o holocausto, derramou 3 vezes água até encharcar e invocou o nome do Senhor. Tudo isso tem um significado. Tudo isso tem um significado. O altar rachado é a nossa vida, que devemos organizar para invocar o nome do Senhor. A lenha são as orações, o sacrifício são os nossos jejum, e a água, o Espírito da graça sobre a nossa vida. Aí sim, nós devemos invocar o nome do Senhor para sermos salvos. No 39 diz: o que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. No 40, e Elias lhe disse: lançai dos profetas de Baal que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundância chuva. Então ninguém subestima
a Deus na batalha espiritual. Mas também ninguém subestime o inimigo na batalha espiritual. Quando você for para a batalha espiritual, não vá de qualquer jeito, não vá com o altar rachado, não vá sem a lenha, não vá sem o sacrifício, não vá sem o Espírito Santo operando na sua vida, porque você vai ser envergonhado. Então, a batalha espiritual, ela é real, não é brincadeira. Então, devemos aprender essa situação que tantos dois, Daniel e Elias, deixou um exemplo, tiveram vidas exemplar, vidas diante de Deus, vidas que buscava ao Senhor. Historicamente, a batalha espiritual tem sido interpretada de diferentes maneiras ao longo do século. Alguns teólogos enfatizam o aspecto divino da luta contra o pecado e as tentações, enquanto outros destacam o aspecto coletivo como a luta da igreja contra as forças do mal no mundo. Independentemente da perspectiva, o consenso é que a batalha espiritual é uma realidade que todo cristão deve levar a sério. É como eu estou lendo aqui no meu esboço, a gente tem que estar preparado sim na batalha, para a batalha espiritual. Aconselho que os meus queridos internautas venha estar procurando aquele filme bem antigo, tem uma versão nova também, O Peregrino. O Peregrino, o filme foi extraído do livro que, segundo as pesquisas, é o segundo livro mais vendido depois da Bíblia. A Bíblia é o mais vendido e o mais lido. Então, o Peregrino, ele dá uma alusão como é a nossa jornada aqui na Terra, a batalha espiritual. A origem da expressão batalha espiritual, para compreender plenamente o significado de batalha espiritual, é útil analisar as palavras-chave no original grego. A expressão é composta por dois termos principais. Vamos ver? Batalha em grego, polemos. A palavra polemos, que é transliterada em português, significa batalha. A palavra polemos significa conflito, batalha ou combate. No contexto bíblico, ela é frequentemente usada para descrever confrontos, tanto físicos como espirituais. Por exemplo, em Apocalipse 12, 7, lemos sobre uma batalha no céu entre Miguel e os anjos contra o dragão, Satanás. Isso ilustra que a batalha espiritual é uma luta intensa e é real. Foi como eu falei, a batalha espiritual que Elias teve ali contra os profetas de Baal foi tão intensa que ela se materializou, e ali Elias matou 450 profetas de Baal e de Azera. Segundo, espiritual em grego, pneumatios. O termo pneumos deriva de pneuma,
que significa espírito. Ele se refere a tudo que está relacionado ao mundo espiritual, em contraste com o mundo material. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo usa a palavra para descrever coisas que são discernidas espiritualmente, ou seja, que vão além da compreensão humana natural. Certo? Glória a Deus. Juntas, essas palavras formam o conceito de batalha espiritual, que pode ser entendida como um conflito no reino espiritual, envolvendo forças divinas demoníacas. Essa batalha não é apenas teórica, ela tem implicações práticas à vida cristã. Por exemplo, quando enfrentamos tentações, dúvidas ou opressão, estamos lidando com aspectos dessa batalha espiritual. Na vida cristã, batalha espiritual se manifesta de várias formas, na luta contra o pecado, na resistência às tentações, na batalha pela fé, em meio às adversidades. Entender essas realidades nos ajuda a nos equipar melhor, usando as ferramentas que Deus nos deu, como oração, a palavra e a armadura espiritual, descrita em Efésios 6. Em resumo, a batalha espiritual é uma batalha invisível, mas real, que todo cristão enfrenta. Ao compreender seu significado bíblico e histórico, podemos nos preparar melhor para a viver vitória, confiando no poder de Deus e em sua proteção. Então está aqui, meus queridos irmãos, a batalha espiritual descrita, né? Ela é real, ela se manifesta de várias formas, com tentações na mente, adversidades, mas para isso nós devemos estarmos preparados para enfrentarmos a batalha espiritual na nossa vida. Eu vou parar a live por aqui, porque para não ficar extensa, vou fazer o segundo vídeo, né, sobre batalha espiritual. E é isso, ela é real, ela existe, e para você entender o conceito de batalha espiritual, quando você entende, os seus olhos abrem em outra dimensão. É por isso que eu lhe aconselhei, você está assistindo o filme O Peregrino. É muito importante esse filme. Vou ver se eu baixo algumas partes deste filme para colocar aqui no TikTok. Então, lembre-se, mas nós devemos estarmos preparados para a batalha espiritual. Eu muitas vezes, na minha caminhada cristã, eu tive algumas derrotas na batalha espiritual. Eu tive. Quando eu não discerni que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra todos os principados e potestades. E muitas vezes, por a gente não discernir o tempo e o espaço daquela batalha, do propósito de Deus, pagamos o preço, e esse preço muitas vezes é colher o que a gente plantou, né? Mas nunca é tarde para a gente se posicionarmos como os guerreiros de Deus e estar lutando em favor do reino de Deus e vencer até
chegar o nosso dia da nossa partida. Então, leia a Bíblia, jejue, ore para vencer essa batalha. Essa batalha, ela não se vence com armas humanas, ela se vence com armas espirituais. Amém? Deus abençoe a todos. A todos, um grande abraço da missionária Eli Maria. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor.